Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está na nossa paróquia de Santa Teresinha de Saint Pison, nossa Santa Missa. Já estamos no sábado da quarta semana do tempo pascal, dia 23, já é a vigília de Pentecostes. O tempo corre, não, o tempo é o mesmo. Nós é que temos que entrar no tempo e nos santificar. Tem dois tempos, o tempo cronológico, esse tempo é o mesmo, não está correndo nem mais devagar. E o Kairos, então o Cronos, é o tempo cronológico. E o Kairos, que é o tempo da salvação. Na hora que é anunciado o Evangelho, é o Kairos. É o tempo da salvação. Se a gente acreditar no que está no Evangelho e viver, aí a gente é salvo. Hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, sempre de Jesus o Evangelho, né? De João não, o Evangelho é de Jesus. Daí você não pode nem botar nada, nem tirar nada não. É para deixar do jeito que está. Aí você pede a Deus iluminação para entender, só. Mas nem acrescente, nem coloque nada. Primeira coisa do Evangelho é dizer o que ele está dizendo. E não dizer o que ele não está dizendo. E é exatamente o que faz. Muitas vezes falam o que ele não diz. E não falam o que o Evangelho diz, né? Infelizmente. São duas regrinhas, né? Falar o que o Evangelho fala e não falar o que ele não fala. É bem simples. Mas não se segue essas duas regrinhas. 14, 7 a 14. Naquele tempo, falei, é o Kairos, hoje, agora, o momento da salvação. Disse Jesus a seus discípulos, está falando com os discípulos, mais de 70, segundo Lucas. O problema é que no Evangelho, às vezes, chama discípulo de apóstolo e apóstolo de discípulo. Aí tem que discernir, você está falando realmente aos discípulos, mais de 70, ou aos apóstolos. Se vós me conhecesseis, e eles não conhecem. Eu já falei aqui que o único que conhece Jesus é o cão. Satanás conhece na hora. Só lê o Evangelho de Marcos. Sei quem tu és, filho de Deus, viesse para nos perder. Pronto, o Satanás conhece. Nenhum apóstolo conhece. Nenhum. Nem os primos dele conheciam, ninguém conhecia Jesus, né? Maria sim, deixa Maria de fora. Os outros tudinho, ninguém conhecia, não. Se vós me conhecesseis, e eles não conheciam, conheceríeis também o meu Pai. É porque ele é um com o Pai. É o que ele vai dizer hoje, eu sou um com o Pai. Aí quem vê Jesus vê o Pai. Pronto.
Só que ele não entendia, não entrava na cabeça dele. E desde agora o conheceis e o vistes. Por que que agora eles estão conhecendo e vendo o Pai? Porque estão conhecendo e vendo Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai. Pronto. O evangelho todo é isso. Disse Filipe. Poderia ter ficado calado, que vai falar uma besteira o Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Tudo bem, que a frase até que é bonita, né? Mostra-nos o Pai. Só que está lá, quem vê Jesus vê o Pai. Jesus respondeu, vai dar um carãozinho nele, né? Mãe, parar com a chuva que eu estou gripando, né? Não pode, né? Chuva é bom. Chuva é a graça de Deus, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, né? Viveu 30 e tantos anos. Uma das dores maiores de Jesus, do jeito que eu entendo, é porque ninguém entendia Jesus, ninguém conhecia, né? Ele se manifestava, fez tanta coisa, e ninguém reconheceu ele como Deus, né? É triste, né? Quando não é reconhecido. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces. Quem me viu, viu o Pai. Então ele está perguntando, mostra-nos o Pai. Pronto, tu está me vendo, está vendo o Pai. Está difícil entrar na cabeça. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? É porque não entendeu nada. Só vou entender depois de Pentecostes. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não acreditava não. Se acreditasse, não tinham fugido, não tinham negado, não tinham traído, não tinham ficado com medo. Nada disso. Se fizeram é porque não acreditaram. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ele falou que escutou do Pai. Mas é o Pai que, permanecendo em mim, é um só, realiza as suas obras. Então ele fala o que o Pai mandou, ele faz o que o Pai mandou, ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Simples. Esse Evangelho de João, ele tem o mistério da unidade e da Trindade, bem claro. Acreditai-me, eu estou no Pai, de novo, e o Pai está em mim. E em João Jesus repete, tipo uma catequese. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. O que era a obra? Estava curando, estava expulsando demônio, multiplicando o pão, transformando água em vinho, tudo que ele fez em João até agora. Aqui é o 14. Tinha feito um bocado de coisa, curado o cego, aleijado, já tinha ressuscitado Lázaro. E ele não acreditava. E será que a gente acredita? Mas eu nunca vi Jesus. É porque eu não acredito. Toda missa aqui tem um milagre grande, que é o corpo e o sangue. Mas a gente leva como se fosse uma coisa normal a missa. A missa não é normal, não. A missa é o maior milagre que existe. Tem essas missas aí com esses padres famosos, missa de cura, não sei o quê, corre tudinho para o aterro, não sei para onde. 1 milhão. A missa que ele celebrou lá é essa aqui. É a mesma missa. O milagre que aconteceu lá vai acontecer aqui e acontece todo dia. Mas a pessoa não se atém que o essencial é a missa, não é o padre ou a madre, ou seja lá quem for. É a missa. E é a fé. Porque você pode ir para toda a missa de cura, se não tiver fé, não acontece nada. É melhor nem ir mais, vai se esvaziar. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Hoje eu digo, essa obra aqui, daqui a pouco vai ter um milagre aqui, que o pão vai se tornar carne de Cristo e o vinho é sangue de Cristo. Mas, e se acredita, muda de vida, converte. Não fica do mesmo jeito. Em verdade, vos digo. Cada vez Jesus fala em verdade, e aqui fala 2 vezes. Se fala 2 vezes aí é que é verdade mesmo.
Ele está falando dele, porque ele é a verdade. E está falando do que ouviu do Pai, porque ele é um com o Pai. Quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Jesus não mente não, que ele não é o pai da mentira não. O pai da mentira é o Satanás. Se ele está dizendo que quem acredita nele fará o que ele faz e fará coisas maiores, é porque é para fazer. Se não faz, porque não acredita. Ei, Padre, tu já curou alguém? Eu não, mas o sacramento da unção dos enfermos, já. Eu ministrei para 3 pessoas e ficaram curadas. E o batismo também, para um menino que ia morrer, não morreu. Os 4 iam morrer. E não morreu. Então, eu já vi isso aqui. Não fui eu não, foi o sacramento, ou seja, foi Jesus. Só fui pedir com fé, só isso. Mas não venha pedir mais coisa não, que eu tenho muita coisa para fazer, viu? Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Eu tenho muita coisa para fazer. Atenda aqui pode vir. Mas acontece, ou seja, hoje acontece a mesma coisa que acontecia lá. Quantos milagres aconteceram, não comigo, somente comigo, qualquer padre que ministra a unção com fé, quantos milagres acontecem por aí no mundo? Pois é, porque a gente não sabe. Pois eu vou para o Pai, já está anunciando a morte dele. Ele fala da morte, nós temos medo da morte, né? Ele não tinha não, ele falava da morte. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei. Se pedir com fé, porque senão não acontece não. Agora, por que ele realiza? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e eu vou complementar, porque ele vai dizer mais adiante, e o Filho seja glorificado no Pai. Também já expliquei aqui. Quando é que o Pai é glorificado no Filho? Quando é? E quando é que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai? O Filho glorifica o Pai fazendo a vontade do Pai. E o Pai glorifica o Filho ressuscitando o Filho. E fazendo o Filho voltar para a glória. Pronto. Também é fácil de entender em João. O Pai é glorificado pelo Filho, porque o Filho vai morrer na cruz, vai fazer a vontade do Pai. E o Filho vai ser glorificado, porque o Pai vai ressuscitar o Filho. Tudo isso é um mistério. Agora, tem que ler a palavra, meditar, senão não entende. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Se a gente fizer a vontade dele, e se tiver fé. Ou então, se ele, por um caso excepcional, ele quiser chamar a pessoa. Me chamou, porque eu estava bem afastado de Deus quando ele me chamou. Aí tudo pode ser também. O Paulo também. Paulo era um assassino. E foi chamado. Então acontece também. Primeira leitura e a pregação de Paulo. Havia Pedro, né? O Pedro é no início dos Atos. Agora é Paulo. A partir de 10, 11 é Paulo. A figura central é Jesus, mas conta o que Paulo está fazendo. Ele saiu pelo mundo pregando, Paulo. Né? Ele não era dos 12, mas era apóstolo. E ele falou, uma vez lá em Jerusalém, ele enfrentou o Tiago, Pedro, Tiago e João, que eram as 3 colunas da igreja. Está lá na carta aos Gálatas. Né? Porque no começo a igreja queria que nós seguíssemos a lei, toda a lei do Antigo Testamento, que a gente fosse circuncidado, não sei o quê. E Paulo disse, não, ninguém aqui vai ser circuncidado não. Aí teve o primeiro concílio, Pedro, Tiago e João estavam lá, Paulo se impôs. Né? Senão, hoje os homens tudinho estavam circuncidados na igreja. Não tem nenhum sentido a circuncisão. No sábado seguinte, está contando a missão dele. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Paulo estava pregando. Ele era fariseu, ele conhecia a lei.
Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja, com Jesus também. Então, o que aconteceu com Jesus vai acontecer com eles. Eles vão morrer tudinho. Tudinho, no começo vai tudo morrer, tudo ser martirizado. Exceção do João, a tradição diz que colocaram dentro de um óleo fervendo e ele não morreu, o único, mas foi martirizado do mesmo jeito. Aí é a tradição. Os outros tudo morreram. Ele também vai morrer, decapitado. Como é que Paulo fazia? Chegava na cidade, primeiro ele pregava para os judeus. Aí os judeus se fechavam e ia para os pagãos. Graças a Deus que ele veio para os pagãos, porque eu sou pagão, né? Porque eu não sou judeu. Quem era o pagão? Quem não era judeu? Aí o judeu se fechava, ele corria para os pagãos e pregava. É o que ele vai dizer. Os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Ele pregava, e a mesma coisa com Jesus, né? Jesus pregava e eles ficavam contra e blasfemavam. Então, com muita coragem, Barnabé e Paulo, aqui é Barnabé e Paulo, Marcos também vai estar com eles, depois se separa, Lucas vai estar com eles também, daqui a pouco Lucas entra. Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, primeiro foram para os judeus. Como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, de hoje em diante eu prego só para o pagão. Pronto. Paulo tem um temperamento bem forte. Tem que ser assim mesmo, né? Eu vim anunciar Jesus. Pronto, vocês não querem? Não, não, tchau. Eu sou do mesmo jeito. Brigo mais não. Quer ouvir? Ouve. Não quer? Tchau. Vou perder meu tempo, né? Acender vela para defunto ruim. Tem esse dizer, né? Tem esse dizer. Paulo fez a mesma coisa. Não quero ouvir não, o que eu estou dizendo. Não, tchau. Não insistiu não. Ungido pelo Espírito Santo. Hoje eu faço a mesma coisa. Quer saber? Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações. Ele tinha que anunciar aos pagãos, para que leves a salvação até os confins da terra. E ele fez isso. Aí batizou gente, curou, tirou o demônio, tudo fez. Jesus fazia, ele fez. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso. Claro que agora Paulo ia pregar para eles. E glorificavam a palavra do Senhor. E Paulo criou várias comunidades. Depois se tornaram igreja, né? Corinto, Galácia, Tessalônica. As cartas dele é as igrejas que ele fundou. Hoje a vida lá, cristã, é bem pequena. Até a cidade que ele nasceu hoje é tudo muçulmano, infelizmente. Tarso hoje é na Turquia. Turquia é muçulmana. Tarso onde ele nasceu, né? Todos os que eram destinados olha essa frase, esse versículo: todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Nem todos vão se salvar. Hoje tem uma coisa na igreja, né? Porque Deus é misericórdia, todo mundo vai para o céu. Vai não. É misericórdia, sim, mas é justiça também. Então, se tiver algum pecado para pagar, e se pedir perdão, tendo pecado para pagar, vai para o purgatório. Se fechar na hora da morte em pecado mortal, vai para o inferno. Não tem pipoca. E se tiver na graça de Deus nada para pagar, vai direto para o céu. Céu, purgatório e inferno. Daqui não escapa. É porque hoje parece que não existe mais inferno, né? Estão botando todo mundo no céu. Se no céu entrar todo mundo, eu não quero ir não, porque não é o céu, né? É outra história. Aí não foi Jesus que falou não, porque não é o céu. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Então, nem todos são destinados. Destinados nesse sentido, que as pessoas se fechar, você pode cometer o pior pecado do mundo. Se você se arrepender, mesmo que seja na hora da morte, você escapa. Vai pagar o que você fez ainda. Purgatório. Se fechar no pecado, não tem escapatório, ninguém lhe salva.
Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Então, ele foi pregando, a palavra se espalhando, né? Mas os judeus continuaram agindo, né? Instigaram mulheres ricas e religiosas, homens influentes, os políticos da época, né? Provocaram uma perseguição contra Barnabé e Paulo e expulsaram-nos do seu território. Eles eram expulsos. Olha como a igreja nasceu. Hoje a gente não tem isso. Às vezes tem, né? Pode até acontecer hoje. No Brasil, menos, mas pode acontecer, expulsar, né? Eram expulsos das igrejas, das cidades que estavam pregando Jesus. Eram açoitados, levados nos tribunais, tentavam matar eles. Paulo naufragou 2, 3 vezes. Está tudo na 2 Coríntios, ele conta lá. Provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, versículo 51, os apóstolos, os dois, sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Vou repetir, sacudiram contra eles a poeira dos pés. Jesus me mandou, né, sacudir até a poeira da sandália de vocês, né, e eu vou julgar aquela cidade. Vocês já fizeram isso alguma vez? Pô, eu já fiz. Desse jeito aqui. Foi. Aí não estava querendo ouvir. Eu bati, não estava de sandália não. Eu estava com. Rapaz, eu acho que era esse tênis. Se for, eu vou até guardar ele. Eu sacudi a poeira do tênis e eu disse: caia sobre vocês. Do jeito que está aqui. E Jesus falou. Que a palavra de Deus, não estavam querendo deixar de escutar a mim, não, era a palavra de Deus. Então, responda contra Deus. E como é que está essa cidade até hoje? Ainda está de pé. Estou vendo para ver se vai continuar de pé. Sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Perseguidos, é só ser fiel à palavra. Jesus mandou também sacudir a sandália dos vossos pés, né? E no dia do juízo, aquela cidade vai ser julgada com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Foi Jesus quem falou. Então, não precisa nem ver. No dia de juízo, vai ter o julgamento. Então vamos procurar viver. Não precisa ter medo de mim não, viu? Eu estou velho, né? Já estou bem velho, cabeça branca, os cabelos tudo caindo. Não precisa ter medo de mim não. Né? Embora só os pequenininhos que não tem medo, né? Não, tem cabo aqui que não tem medo não. Aquele ali está rindo, né? Está rindo, mas quando vem para cá fica se tremendo todinho, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.